Welcome! Nesse vídeo, vamos soltar a língua e aprender a usar a expressão use it to para sair falando inglês. Você vai usar essa estrutura para falar de alguma coisa que você fazia lá em algum momento da sua vida, mas que hoje já não faz mais. Foca nesse exemplo, que de forma mais gramatical a gente vai falar. They used to live in a small apartment. Eles costumavam viver num pequeno apartamento. E no presente, now they live in a house with a big garden. Agora eles moram numa casa com um jardim grande. Em inglês se usa direto esse verbo costumava. O verbo used to está no pretérito imperfeito em português, que é aquele que usamos para falar de coisas que aconteciam no passado, mas que foram interrompidas. Não acontecem mais no momento presente. E no Brasil, atualmente, essa expressão foi deixada meio que de lado. A gente usa direto o outro verbo, o verbo principal no pretérito imperfeito. Em vez de dizer eu costumava ir, nós dizemos eu ia. Eu costumava cantar, dizemos eu cantava. Então, use it to você vai usar quando você usa esses verbos que terminam em ia ou ava. E, logicamente, os outros derivados das outras conjugações. Vamos agora dar uma olhada na estrutura do use it to. I used to ride a bicycle when I was young. No exemplo, nós podemos ver a estrutura, que começamos com use to mais um verbo. No caso aqui, o verbo ride. Eu andava de bicicleta quando eu era jovem. Se você gosta de usar costumava, então fica eu costumava andar de bicicleta. Use to ainda pode vir seguido de to be ou de to have. To be pode parecer seguido de um substantivo ou de um adjetivo. Veja o exemplo. I used to be a blonde. Eu costumava ser loira, ou eu era loira. Para usar na conversação, você só vai trocando a palavra após o to be, por um adjetivo ou substantivo que você deseje. Na música I Used to Be Young, de Miley Cyrus, nós temos alguns exemplos do used to be mais adjetivo. I used to be crazy. Eu costumava ser louca. I used to be fun. Eu era divertida. I used to be wild, eu era selvagem, incrível. I used to be young, eu era jovem. Nessa construção com I used to have mais um substantivo, nós teremos, neste exemplo, I used to have a dog, eu costumava ter um cachorro. Com essa estrutura aí, você já pode incrementar a sua comunicação e falar centenas de frases. Basta ir substituindo dog por outros elementos. I used to have a car, I used to have a blue house. Enfim, você pode contar sobre a infinidade de coisas que você tinha. E para finalizar, vamos ver como é que faremos perguntas com o use to e negativas. É bem simples. Dê uma olhadinha aí nos exemplos. Nas perguntas, como é normal, você vai colocar um verbo auxiliar. Aqui no caso do passado, o did. Used não poderá mais ser usado com o de no passado, porque já temos o did. Não podemos ter duas marcas de passado na mesma frase, como você já sabe ou como deve revisar. Então, ele aparecerá como use. Did you used to have a dog? Você pode aplicar essa estrutura para todas as formas de uso do use que vimos nesse vídeo. Então, teremos did you used to be e did you used to have. Já nas negativas, teremos que acrescentar o verbo auxiliar negativo. Então, teremos didn't. E, novamente, não vai aparecer o de em used. Apenas use. I didn't used to like ginger. Eu não gostava de gengibre. E, novamente, isso vai se repetir para as outras estruturas. I didn't used to, I didn't used to be, I didn't used to have. Dúvidas? Deixe aqui seu comentário. Nos próximos vídeos, vamos ver outras expressões com use to be used to and to get used to. Vejo você no próximo vídeo. Bye!